Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, às nossas redes. Eu sou o Flávio A1 e neste vídeo nós vamos falar sobre sensibilidade e também sobre o oposto, que é a insensibilidade. E para começar a falar sobre esse tema, para começar a falar sobre esse tema que é tão sensível, né, assim por dizer, nós vamos começar com uma música que eu amo e como eu sempre faço aqui nesses vídeos, né, eu não uso instrumento nenhum, eu sempre faço a música com a minha voz, com os meus gestos e com o meu corpo, que é talvez a forma mais simples de se fazer, que é para mostrar para vocês como vocês podem fazer música e trabalhar a musicalização infantil de uma maneira simples e sem muita complicação. Então nós vamos começar cantando uma música que é muito sensível, que tem tudo a ver com esse tema, e que é uma música que eu faço com as crianças normalmente aos finais da aula, mas ela pode ser também feita no início, ou mesmo no meio. Pode ser feita com gestos, mas eu vou fazer aqui só a música, só cantando, que é como a gente faz, a gente sempre fecha os olhos e canta e sente essa música normalmente aos finais da aula. E essa música é muito bonita, ela fala sobre florescimento. E ela é como se fosse um mantra. Então, sintam esse mantra comigo, que é assim: vai florescer o ser bonito que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser bonito que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser bonito que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser bonito que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Então, com esta música, sejam muito bem-vindos e vamos começar aí falando primeiro não sobre sensibilidade, mas sobre o que não é sensibilidade, o contrário da sensibilidade, que é a insensibilidade. Afinal, o que é insensibilidade, né? É, a insensibilidade ela está ligada à nossa capacidade de não sentir muito bem as coisas, né? Na verdade, não é exatamente uma anestesia, mas está um pouco ligado àquilo que uma anestesia faz com a gente, né? Quando a gente toma uma anestesia, o nosso corpo passa a não sentir nada e aí a gente, enfim, acaba podendo, por exemplo, fazer até uma cirurgia. Alguém pode cortar o nosso corpo que a gente não vai sentir, né? Então a anestesia ela está muito ligada à insensibilidade, mas no quesito humano tem um pouco a ver com isso. Uma pessoa insensível também é uma pessoa que não só que pode ser, né, que pode ser cortada sem sentir, mas é também a pessoa que pode ferir o outro sem sentir exatamente a empatia que faria com que ela percebesse o quanto o outro é parecido com ela ou como ela se sentiria ferida por aquilo. Até porque normalmente a pessoa que é mais insensível, ela não tem a capacidade, não distingue, justamente porque ela não sente muitas vezes o seu, alguém ferindo essa pessoa, alguém ferindo ela. Então, como ela não sente, ela não tem muitas vezes a capacidade de sentir o que o outro sentiria e por isso ela não entra em empatia com este outro. Então, né, por essa falta de sensibilidade, por não sentir no seu próprio corpo, que ela acaba não sentindo, não tendo, acaba sendo insensível com o outro por não ter a capacidade de sentir o que o outro sentiria também. Então isso é uma pessoa insensível. E aí uma pessoa insensível é ao contrário de uma pessoa que é muito sensível. Eu, por exemplo, desde criança eu sempre fui uma criança muito sensível. Então eu sempre senti muito as coisas, né? É, desde
amigos meus que enfim, me xingavam e aquilo me tocava profundamente. Eu ficava profundamente tocado e sensibilizado com o que tinham falado para mim ou com alguma avaliação que tinham feito sobre o que eu tinha feito, e isso acabou, esse excesso de sensibilidade acabou trazendo diversos aspectos para a minha vida, e um deles é que eu me apaixonei pela música, né? É lógico, porque eu não só pela música, mas pela arte no geral, né? Uma pessoa sensível, ela está muito ligada à arte, não necessariamente no sentido profissional, mas num sentido de que uma pessoa sensível consegue se ver e consegue entrar em empatia com os sentimentos que uma obra de arte propõe. Mas não necessariamente é só a pessoa que é sensível que pode entrar em contato com uma obra de arte. Muitas vezes você pode apresentar uma obra de arte com o intuito de sensibilizar a pessoa também. Isso é uma possibilidade. Mas enfim, nós temos aí então, né, lógico que a gente vai se deparar com pessoas na nossa vida, pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis, mas quando a gente fala de crianças, a gente não está falando necessariamente de crianças que são sensíveis e de crianças que são insensíveis, a gente está falando de crianças que estão aí no mundo ou mais sensibilizadas ou mais insensíveis e por diversos aspectos. Eu encontro crianças na minha prática pedagógica que muitas vezes elas são mais insensíveis justamente porque a vida é dura com elas. E isso torna aquele ser, né, enfim, acaba criando uma casca, né, na criança, mas não é exatamente uma casca de um adulto que é inquebrável, né, muitas vezes ao longo de uma vida inteira, mas a criança ela é mais maleável, né? Você consegue, mesmo que ela tenha uma insensibilidade por conta da vida dura que ela leve muitas vezes, ou por conta mesmo de, enfim, de questões psicológicas que ela tem de lidar tem de lidar no cotidiano dela, é, acaba que a criança é mais acessível, a gente consegue acessar a sensibilidade da criança mesmo quando ela aparenta ser muito insensível. E aí tem tipos de crianças de vários tipos, né? E tem também as crianças que muitas vezes aparentam ser insensíveis, aquelas crianças altamente, é, como que eu posso dizer, ativas, né? Altamente é, né, ativas no sentido de hiperativas mesmo assim, sabe, que tem muita atividade, e essas crianças você pensa, puxa, são crianças insensíveis. Normalmente são as crianças mais sensíveis, porque tem tanto sentimento dentro dela que acaba transbordando, ela não acaba sabendo lidar com tanto sentimento. Então nós temos desde as crianças mais insensíveis que de fato é, tem uma carapaça ali, uma casca que é um pouco mais difícil de penetrar por conta enfim, das questões que ela tem de lidar com a vida, né? Seja, não estou falando de vida necessariamente, de crianças que têm de lidar com, enfim, com o pai enfim, que não mora em casa, que não tem pai ou que não tem mãe. Não estou nem falando dessas questões. Tem crianças com diversas questões aí ao longo da sua vida que muitas vezes a falta de um eu te amo pode ser algo mais simples, né? Acaba tornando essas crianças mais difíceis de se acessar. E tem aquelas crianças que são hiperestimuladas, né, no outro oposto, como eu disse, que são as crianças que têm muitos sentimentos e eles transbordam pela criança e ela acaba não sabendo lidar e acaba, enfim, indo por um outro caminho. Eu acho que esses são os dois extremos que eu consigo enxergar e tem crianças que preenchem esse meio, né, da sensibilidade aí no meio. E aí nós temos aí por que no caso da arte, né, a insensibilidade, seja ela a insensibilidade de uma criança que é hiperestimulada, né, de uma criança que é hiperativa e que tem dificuldade de sentir o que está à sua volta pelo excesso de sensações que ela tem dentro dela, ou porque é uma criança que é menos estimulada, né, que tem pouca sensibilidade, porque que
essa falta de sensibilidade, essa falta de equilíbrio na sensibilidade, por que que ela é um obstáculo para a arte? E não necessariamente um obstáculo difícil de se transpassar, mas um obstáculo para a arte. Porque para sentir a arte, a gente precisa necessariamente estar equilibrado, equilibrar-se consigo mesmo. Eu gosto muito de equilibrar o ser das crianças, começando com uma atividade em minhas aulas de preparação. Então a gente sempre prepara o corpo para sentir a música, para sentir as atividades e as propostas que eu vou lançar. E essa preparação ela tem o intuito de tornar o corpo da criança mais receptivo para o que vai acontecer. Seja de acalmar os ânimos dos hiperestimulados e de dar uma sensibilizada naqueles mais insensíveis, né? Então a gente tem, enfim, também aqueles, mesmo aqueles que estão ali no meio, mais com sentimentos mais equilibrados, a gente tem que colocar, né, acender virar a chavinha de que estamos num momento sensível. Então, mesmo aqueles que têm os sentimentos mais equilibrados, a gente tem que colocar a criança nesse lugar da arte. A arte é um lugar que a gente acessa, é uma sensação que a gente se coloca, né, que a gente acessa para que a gente possa sentir ela. E sentir a arte não é algo tão simples assim, mas também não é difícil, vá. E aí tem um cara, né, que diz que é um professor que eu tive, que é o João Francisco Duarte Júnior. Ele tem um livro que chama O Sentido dos Sentidos, a Educação Sensível, e tem um do ali no meio, entre parênteses, que pode ser lido tanto como a educação sensível como a educação do sensível, né? Então ele tem um estudo aí, né, o doutorado dele, no caso, é esse livro, e a tese dele é de que a gente tem como educar a sensibilidade. Eu experimentei isso na minha prática pedagógica, de tornar crianças, desde com mais dificuldade de sensibilidade, tornar essas crianças mais acessíveis para a sensibilidade da arte, como acalmar os ânimos daqueles hiperestimulados a sentirem também algo mais sublime, mais sutil com a arte. Então, eu pude provar isso através muito do que eu senti, né, na leitura desse livro. Não é um livro prático, é um livro bem teórico, apesar de ser bem gostoso de ler, ele é bem teórico, mas ele mostra justamente essa capacidade da arte de colocar o seu ser em um outro lugar, no lugar da sensibilidade. E aí, quando ele fala de sensibilidade, ele não fala simplesmente de se colocar diante de uma obra de arte, diante de uma música, diante do que quer que seja, mas de se colocar diante da vida de forma sensível. E como a gente se sensibiliza diante da vida, sentindo os sabores do que a gente está comendo, dando bom dia para as pessoas à nossa volta, é, é, sentindo o toque na pele, o toque das mãos quando a gente dá as mãos para os nossos colegas, né? Eu acho que tem diversos fatores no nosso cotidiano que eles estão sendo esquecidos, né? As coisas mais simples, é aquilo que a gente sempre fala, né? As coisas mais simples da vida, elas estão sendo relegadas ao mecanicismo de serem repetidas tantas vezes que a gente acaba não sentindo elas. Então é muito legal sempre que você está na sua aula, por exemplo, vai dar as mãos para fazer uma roda, parar um segundo, 5 segundos que seja, parar e falar: sintam a mão do seu amigo que está aí do lado. Estão sentindo a mão, aperta um pouco mais forte, solta, deixa mais leve, não precisa. Agora vamos chacoalhar essa mão, vamos sentir. Você pode trabalhar de forma lúdica para que as crianças se atentem que dar as mãos não é simplesmente, nós vamos dar as mãos de novo, mas que dar as mãos pode ser algo divertido e que pode ser sutil, que pode ter alguma coisa interessante ali nas mãos. Faça a coceguinha na mão do seu amigo e por aí vai. Então, ela sentiria algo diferente nesse dar as mãos, né? E que seria da esfera justamente da beleza da arte, né? De sentir as coisas. Então, o João Francisco Duarte Júnior ele prova com a sua tese que é possível educar essa sensibilidade. E eu tento trazer isso para as minhas aulas, para as brincadeiras que eu proponho nesses vídeos aqui que a gente está fazendo, de mostrar um aspecto mais sensível da vida, e sempre de forma assim, do jeito que eu tô,
sem nada, sem instrumentos, muito diferente do que eu faço em sala de aula, cheio de recursos, com um monte de coisas. Aqui para vocês eu quero mostrar como vocês podem fazer de forma simples. E aí vocês vão me dizer, mas a sensibilidade é inata, a sensibilidade vem quando a gente nasce. Tem gente que nasce mais sensível e tem gente que nasce mais insensível. E o que o João Francisco fala no livro dele, se vocês tiverem dúvida, é só ir buscar o sentido dos sentidos, educação do sensível. Ele diz justamente que a sensibilidade é possível de ser educada. E eu experimentei na minha prática, como eu disse, a transformação da vida de muitas crianças. E tem uma história particular, que é a história de uma menina que ela era muito retraída, ela era muito quietinha, e certo dia ela vinha sempre para as minhas aulas, na época as aulas de música que eu dava eram opcionais, a criança podia escolher se ia nessa aula ou não, e essa menina, ela escolhia ir na minha aula, ela gostava de ir, mas ela chegava na minha aula e não fazia nada. Ela não fazia nada, ela ficava lá no, né, não fazia nada é a minha visão de professor, de que ela não fazia nada, mas algo ali dentro movimentava. Então ela ficava no cantinho dela, só assistindo a gente fazer, de vez em quando ela vinha fazer alguma coisa ou outra, mas no geral ela ficava isolada no canto dela, sem aparentemente muito envolvimento com o que estava acontecendo. E aí, no caso aí era Fundamental 1 que eu trabalhava nessa época. E aí a gente estava montando uma peça e a gente estava compondo algumas músicas para essa peça teatral, em parceria com a professora de teatro, com o professor de dança, a gente estava compondo um musical. E certo dia ela ali, né, aparentemente sem fazer nada, sem movimentar nada, sem se mover com a música, como é o fundamento da musicalização, ela me pede um lápis e um papel. E aí eu dou o lápis e o papel para ela e ela começa a escrever na folha de papel uma letra de uma música. E aí ela chegou para mim assim no final, ela falou: professor, escrevi isso. Quando eu fui ler, tinha uma letra perfeita do começo ao fim, com coisinhas ali para se consertar que eram 1% que eu consertei ali do que precisava reorganizar e tudo mais. Mas no geral ela me entregou uma parada incrível, assim, um negócio que eu falei, caramba, aquela pessoa que parecia que estava totalmente fora da minha aula, foi aqui, deu uma virada, e aí foi muito incrível, porque, enfim, ela era muito vista como uma criança que era pouco produtiva, avoada, vivia no mundo da lua, não produzia e tudo mais. E aí, de repente, quando ela compôs essa música, e a gente deu vida para essa música, colocou instrumentos e tudo mais, ela passou a ficar, a autoestima dela deu uma mudada de uma forma que ela passou a se ver de uma forma diferente e os outros passaram a vê-la de uma forma diferente. Começaram a chegar até a interromper uma aula no intervalo de uma parte das turmas, uma das crianças foi pedir autógrafo para ela. Isso foi muito engraçado. Foi pedir autógrafo para ela porque achava a música que ela tinha composto incrível, né? E eu fiz questão de contar para a escola inteira que tinha sido ela, né? Não vou falar aqui o nome dela, mas que tinha sido ela que tinha composto essa música. E foi muito louco porque mudou completamente a vida dela de uma tal forma que passaram a vê-la de uma forma diferente, ela passou a se ver de uma forma diferente e a transformação foi tanta que no dia da apresentação da peça o pai dela veio para mim assim embasbacado, me agradecendo pelo que eu tinha feito e eu, né, com os meus botões pensando, puxa vida, eu que no caso não fiz nada, né? Porque ela ficava quieta na minha aula, não participava, eu não brigava com ela nem nada, mas de fato não fui eu que movi algo, foi ela que estava se movendo ali dentro a partir da percepção única dela do que estava acontecendo. Mas o pai dela me agradeceu muito e eu lembro sempre dessa história como uma das histórias de transformação da vida de uma criança a partir dessa sensibilidade musical. Então, sempre se atentar para esse fato de que não é inato. Não é inato.
que falta é oportunidade para as pessoas transformarem a sua sensibilidade. Oportunidade, propostas que visem com o objetivo de transformar a sensibilidade. Então, quando a proposta tem esse objetivo, né, de sensibilizar para a música, para a arte, através da arte, aí a coisa muda de figura. E aí tem gente que me diz, né, ah, puxa vida, mas aquelas crianças que são muito insensíveis, aquelas pessoas que são muito insensíveis, isso é irreversível, é difícil sensibilizar essas pessoas. E eu já tive casos de crianças que é lógico que a gente não chega, né, no caso, enfim, a mudar a personalidade da criança. Eu acho que a gente não está falando de personalidade, mas uma coisa que o João Francisco fala é que a sensibilidade ela não é da personalidade. A sensibilidade ela é um aprendizado, uma aprendizagem, uma categoria de aprendizagem que a gente tem na vida. Mas eu já experienciei crianças que enfim, depois de um longo trabalho pedagógico, crianças que diziam, ah, eu não gosto de música, eu não gosto. Crianças até que chegaram para mim na primeira aula e disseram, eu não gosto da sua aula. Minha postura sempre foi, sem problemas, não precisa gostar. Só não atrapalhe e tá tudo bem. E eu vi essa criança específica, me veio um nome na cabeça aqui, de repente eu me lembrei dessa criança, e essa criança eu vi essa criança depois de muitas aulas, e aí o trabalho não é só comigo, né, que sou professor de música e que vai uma vez por semana, mas o trabalho no caso, foi com uma pedagoga específica aí, que também não vou citar o nome agora, mas foi uma parceiraça na transformação da vida dessa criança. E essa criança, depois de um tempo, ela sentava, prestava atenção e se empolgava e cantava as músicas e demonstrava interesse. E de repente, né, o trabalho que a gente fez foi de simplesmente abrir, né, um pouco o horizonte dessa criança. E essa criança transformou mesmo a vida, e principalmente transformou a sua forma de se sensibilizar com o mundo, né? Eu estou falando aqui, né, do caso de que essa criança transformou a sua visão sobre a minha aula e sobre os conteúdos que eu estava passando, mas os relatos dessa pedagoga que foi parceiraça nesse processo é de que essa criança transformou o cotidiano, a relação com os amigos e muitas outras coisas que potencializaram ainda mais a vida como um todo, o sucesso pessoal dessa criança. E é possível, é possível. Então, para mostrar como é possível, eu vou trazer aqui uma música que é muito sensível, que eu acho que tem uma letra que é muito possível de ser feita com as crianças, e que é uma música que me toca muito e que toca muito as crianças também, porque ela é muito bonita. É uma música do Milton Nascimento. E como eu sempre digo, a gente não precisa trabalhar exatamente com músicas infantis. E essa música do Milton Nascimento ela é muito propícia para esse trabalho. Eu gosto de fazê-la com uma ciranda, de dar as mãos e a gente ir dançando com essa música, que no caso eu só vou cantá-la para vocês. Mas se tiverem oportunidade, coloquem aí no YouTube com a voz do Milton Nascimento, porque a minha não chega nem aos pés, né, de quem é Milton Nascimento. Mas eu vou mostrar para vocês como ela pode ser cantada de uma forma simples e que sensibilize as crianças. A lua girou, girou, traçou no céu um compasso. A lua girou, girou. Eu bem queria fazer um travesseiro dos seus braços. Eu bem queria fazer. Yarararauê, ye, yeririri, ye, ye, lá, 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 ye, ye. Travesseiro dos seus braços, só não faz se não quiser um travesseiro dos seus braços.
Sustento a palavra de homem que eu mantenho a de mulher. Sustenta a palavra de homem que eu mantenho a de mulher. A lua girou, girou. E por aí vai. Então, né, nesse dia a lua girou, a gente pode formar uma grande roda como uma lua cheia e girar junto com essa música, fechar um pouco os olhos, sentir o corpo dançando ao som dessa música. E é uma forma de sensibilizar, né, de acalmar os ânimos de uns, de sensibilizar o corpo de outros, de equilibrar os sentimentos. E a minha dica prática de hoje eu acho que é essa, de propor conexões, seja um relaxamento ao final da aula para sentir, para deixar se sentir tudo aquilo que foi para absorver o que foi sentido durante a aula, como uma preparação no início da aula para preparar o corpo para sentir tudo aquilo que vai vir para a atividade musical. Então é muito importante que você separe um momento para atividade musical, para proposta musical, para que as crianças adentrem esse momento, para que elas mergulhem nesse mar de profundezas que é a musicalização. Então eu fico por aqui, eu agradeço aí a companhia de vocês e deixe nos comentários aí se você tem dificuldade em sensibilizar as crianças, se você tem dificuldade em lidar com crianças que têm uma sensibilidade um pouco diferente e como é que você lida com essa sensibilidade. Já curte o nosso vídeo, se cadastra aí no canal, né? Se inscreve aí no canal e até a próxima.